Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui através desse vídeo, deste canal, Igreja Apostólica Semeando Unção. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe. Em principal, eu peço, assista esse vídeo até o final. Nesse vídeo iremos falar do amor e da misericórdia, também iremos falar da honra. A Bíblia diz: honrar teu pai e tua mãe. Se a palavra nos ensina, nos orienta e nos direciona a isso, vamos descobrir na palavra o que nós temos que fazer. Em princípios, vamos começar com Êxodo. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 12. O que está escrito aí? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Agora vamos para Êxodo 21, 17. O que está escrito em 21, versículo 17? E quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Isso no livro de Êxodo. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 13. Capítulo 13 de Provérbios. É muito importante que vocês assistam o vídeo até o final. Provérbios capítulo 13. O que está escrito aí no capítulo 13 de Provérbios? O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Isso em Provérbios 13. Vamos para Provérbios 4, versículo 1. Provérbios 4, versículo 1. Ouve, filho, a instrução do teu pai, e estais atento para o conselho, a prudência. Para conhecerdes a prudência. Capítulo 4, versículo 1 de Provérbios. Provérbios 23, 22. O que está escrito em Provérbios 23, 22? Cadê? 22 aqui, achei. Ouve teu pai que te gerou, e não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Vamos para Provérbios 30, 17. Provérbios 30, versículo 17. Os olhos que zomba do pai ou despreza a obediência da mãe, corvos aos ribeiros os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Provérbios 30, 17. Provérbios 20, 20. Nós já lemos? Não, né? Vamos ler o que diz Provérbios 20. Cadê Provérbios 20? 20. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Provérbios 20, 20. O que diz agora Provérbios capítulo 1, versículo 8? Provérbios 1, versículo 8. O que está escrito? Vamos lá. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe o ensinamento de tua mãe. Provérbios 1, 8 e 9. Agora vamos para Levítico. Levítico capítulo 19. Levíticos capítulo 19, versículo 3. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 3. Cada um temerás a sua mãe e a seu pai, e guardarás os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19. Vamos para Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Vamos prosseguir em Gênesis. Mas antes,
Antes, vamos para o Novo Testamento? Vamos para Colossenses. Isso, vamos para Colossenses, capítulo 3. Cadê Colossenses aqui? Capítulo 3, versículo 20. O que está escrito aí? Vós, filhos, obedeceis em tudo o vosso Pai, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, 20. Vamos para Mateus, capítulo 15. Vamos ler um pouquinho de Mateus? Mateus, cadê Mateus? Mateus está por aqui, achei Mateus. Mateus, capítulo 15, versículo 3 e 4. Vamos lá. O que está escrito? Ele, porém, respondeu, disse-lhe, porque transgredi-vos também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo, honrar teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Isso é Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 10. O que está escrito em Mateus capítulo 10? Prosseguindo no mesmo versículo, Mateus capítulo 10, 37. O que está escrito? Quem ama o pai ou a mãe do que a mim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso Mateus capítulo 10. Agora vamos para Efésios. O que está escrito em Efésios capítulo 6? Vamos achar Efésios aqui. Aqui está Efésios. Cadê Efésios? Achei Efésios aqui. Efésios capítulo 6, versículo 23. Não, Efésios 6, 1, 2 e 3. Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Vamos para Timóteo. Onde é que está Timóteo? Timóteo está por aqui, né? Timóteo. Onde é que eu achei Timóteo? A Timóteo está para cá. Esse aplicativo é um barato. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 e de 1 ao 3. O que está escrito aqui? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, pessoaçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, interpeturantes, cruéis, sem amor para com os bons. Vamos para Mateus, capítulo 19. Cadê Mateus? Mateus 19, 5 e 6. Vamos para o 19, 5 e 6. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis é o primeiro livro. 2, versículo 24. O que está escrito aqui? É muito bom. Vamos lá. Portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apartar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 14. Vamos lá para Gênesis de novo, 14. O que está escrito em Gênesis 14. Opa, deixa eu voltar aqui. 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou-se os seus criados, nascidos de sua casa, 318, e o perseguiu até Dan.
eu vou te falar a respeito desse último versículo aqui. Mas antes eu vou ler, eu vou voltar para esse versículo aqui, mas antes eu vou ler, que esse versículo aqui é um dos mais importantes a respeito dessa mensagem. Antes eu vou ler Lucas capítulo 14. Cadê Lucas? Aqui Lucas 14, 26. O que está escrito em Lucas 14, versículo 26? Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e mãe, e a mulher e filhos, e irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você viu o que está escrito? Agora, Lucas de novo, 6, 27. Vamos aqui, Lucas 6, 27. Vamos para Lucas 27, aqui no versículo. Mas a vós, que isso ouvis, digo, amai o vosso inimigo, fazeis bem aos que vos odeia. Bendizeis o que vos maldizeis, e orai pelos que vos calunia. Aos que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que lhe te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá a qualquer que te pedir, e aos que tomar o que é teu, não torne a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis-vos também. E se vos amardes ao que vos ama, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que vos amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele que quem empresta, torna-se a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornares a receber em outro tanto. Amai, pois, o vosso inimigo, e trazeis bem, e fazeis bem, emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e mau. Porque ele é benigno até para os ingratos e mau. Agora vamos para 1 Timóteo. É muito importante. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O que está escrito aí? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel e descrente. É pior do que o infiel. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente o da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Agora vamos para Gênesis, capítulo 14, e versículo também 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e o perseguiu até Dan. E dividindo-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e o perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco, e tomou a trazer todos os seus bens, e tomou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também a mulher e o povo. Agora, olha o importante disso.
ouviu, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso. Armou os seus criados, nascido de sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Agora presta atenção. Nós crentes, nós evangélicos, nós cristãos, nós o povo de Deus, nós falamos que Abraão é o pai da fé. O pai da fé. Abraão foi para a guerra. E quando se vai para a guerra, não sabe se vai voltar vivo. Abraão não tinha certeza se ele ia voltar da guerra. Mas ele escolheu 318 homens para vencer reinos, para vencer homens que eram da guerra, homens que matavam só em piscar o olho, como diz o ditado. Mas Abraão foi. Para quê? Para socorrer o da sua casa, da sua família. Mas se você olhar a história, Ló não tinha a mesma fé de Abraão. Os familiares de Abraão também não tinham a mesma fé de Abraão. Mas Abraão não olhou para isso. Abraão foi para ajudá-lo. Às vezes, irmão, às vezes nós falamos assim: nossa, a minha mãe vende drogas, entorpecente, eu vou abandoná-la. Não, você tem que ser luz para ela. O meu pai, ele é um ladrão, ele pratica roubo. Você tem que ser luz para ele. Mas a minha mãe, ela trabalha na casa de garotas. É complicado? Não, você tem que ser luz para ela. Mas se eu me aliar a ela, eu estarei sendo cúmplice. Uma coisa é se aliar. Outra coisa é ser luz. Outra coisa é ser luz. Uma coisa é você se aliar às práticas dos seus familiares. Outra coisa é você ser luz para eles. Outra coisa é ser luz. Porque assim, alguns familiares meus praticam algumas coisas que eu não gosto, mas eu estou sempre ali. E aí, ouviu a mensagem da igreja? Se puder ajudar, eu ajudo. Se não puder ajudar, eu também não atrapalho. Mas também eu estou sempre à disposição. Por exemplo, o meu pai faleceu cedo. Eu não tive o privilégio de viver muito com meu pai. A minha mãe ficou viva. Após a morte do meu pai, eu fui viver minha vida. Eu não tive mais contato com minha mãe. O meu contato com minha mãe foi pouco. Mas eu sempre estive à disposição. Eu lembro que eu fiquei em torno de uns 10 anos a mais sem ter contato com minha mãe. E eu estava trabalhando, recebi uma ligação. Isso depois de muitos anos. Aí um familiar meu disse assim: olha, aconteceu um acidente lá com o namorado, o marido da sua mãe, e ela está passando por dificuldade, tem como você ajudar? Eu falei: como que eu posso ajudar? Tem como fazer um depósito de um dinheiro aí para ajudar? Eu falei: claro que tem. É minha mãe. Não deixa de ser minha mãe só porque eu não vivo perto dela. Então, eu vivo hoje na minha família, minha mulher. Mas, independente que minha mãe mora longe, eu não tenho contato com ela, ela não deixa de ser minha mãe. Ela é minha mãe. Os meus irmãos ainda pertencem a mim. Porque nós, seres humanos, independente se temos parente que pratica o mal ou o bem, eles ainda são da nossa geração, do nosso sangue. Então Abraão, o que Abraão fez? Abraão, ele sempre estava à disposição. Levar os seus parentes cativos, Abraão foi lá ajudar. Abraão foi lá socorrer. E assim também tem que ser a nossa vida.
tem que ser na nossa vida. Se nós olharmos para Cristo, deixamos a nossa família para viver com Cristo, mas se nós tivermos condição de ajudar os nossos familiares, nós temos que ajudar. Nós rejeitamos o mundo, nós rejeitamos as vontades do mundo para viver a vontade de Cristo. Mas se um dos nossos parentes, um das nossas casas, precisar de nós, temos que estar à disposição. Porque isso é mandamento de Deus. Ele diz lá em Mateus: se vos fazer o bem só aquele que vos ama, então você está negando a fé. A religião ensina que nós, uma vez na igreja, uma vez no segmento religioso, temos que abandonar nossos familiares. Não. Se nós se tornamos cristãos, evangélicos, do evangelho, e algum familiar nosso ainda está na bruxaria, na incredulidade, nos vícios de entorpecente, e ainda está vivendo as rotinas deste mundo, nós temos que ser luz para ele. Porque eles ainda pertencem a este mundo e nós também estamos neste mundo. Se nós vivemos no mundo, não estamos com pensamento no mundo, nessa geração, mas temos que ser pilhas, luz, lâmpada para os nossos. Isso é o mandamento. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, por exemplo, eu tenho vários familiares espalhados pelo Brasil. E sempre que eu posso, entro em contato com alguns deles. Porque nós estamos no mesmo barco. Quem me garante que eu serei salvo é Jesus. E o mesmo Jesus que abriu os braços na cruz, ele abriu para todos. Ele abriu para sua mãe, que é uma garota de programa. Ele abriu o braço para o seu pai, que é um usuário de droga. Ele abriu os braços para seus irmãos, que é traficante. Ele abriu os braços para os seus familiares, que pratica a bruxaria. Ele abriu os braços para os seus parentes, que faz a prática do mal. Ele abriu o braço para todos. Cabe a nós que aceitamos a Cristo mostrar isso para eles. Através de quê? Do amor. Porque o evangelho não é com violência. O evangelho não é com agressão. O evangelho é feito pelo Espírito de Deus. Porque aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então não deixe de amar os seus, o da sua própria casa. Às vezes é difícil. Às vezes levamos calote. Às vezes somos caluniados, perseguidos, odiados. Mas permanecemos ali. Permanecemos ali fiel. Fiel no amor de Cristo, que é capaz de salvar a nós e salvar os da nossas casas. Tá bom, meus queridos? Então, ame os seus, independente de crença, credo, práticas ou caminhada. Ame os seus de suas próprias casas. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, que Jesus te abençoe.